Meus irmãos, Hebreus 4, então esse é o nosso 9º sermão. Hebreus 4, nós vamos ler até o verso de número 13. Hebreus 4, do 1 ao 13. Fique atento, mantenha sua Bíblia aberta. Você vai perceber na leitura que o capítulo 3 e o capítulo 4 é uma coisa só. O autor ainda mantém a mesma dinâmica, o mesmo assunto, mas ele traz para nós algumas realidades que eu e você precisamos prestar bastante atenção. Então o texto de Hebreus 4, dos versos 1 ao 13, diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Palavra essa que é a única que tem poder para transformar os corações, convencer do pecado, da justiça, do juízo. E o máximo que eu posso fazer aqui, meu Deus, é levar para os ouvidos. E somente o Senhor, o Espírito do Senhor, pode levar ao coração. E que essa palavra possa encontrar repouso no coração e possa penetrar no mais profundo, e que o Senhor, que é o Deus misericordioso, gracioso, infunda fé naqueles corações que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Salve, confronte, exorte, console e enche de esperança os nossos corações aqui essa noite, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é de conhecimento de muitos, né? Nesses últimos dias, quem é atento às redes sociais, nós presenciamos no Congresso, nós presenciamos nas redes sociais um debate sobre descanso, né? Parece que deu uma esfriada, mas é bem recente. O Brasil parou para discutir sobre o descanso, né? Muitos se levantaram contra essa jornada de trabalho, ao qual é lei hoje e a qual é aplicada em nossos dias, e muitos se levantaram contra essa jornada de trabalho, que vão dizer 6 por 1, né, onde o trabalhador trabalha 6 dias e ele tem direito a 1 dia de descanso. Então, a cada 6 dias trabalhados, ele descansa 1. Em muitos lugares, em muitos
tipos de segmento, esse descanso necessariamente não é no domingo. Então muitos têm defendido o trabalhar 4 dias da semana. Muitos têm defendido essa ideia, né, de descansar, de aumentar esse tempo de descanso. Mas em suma, meus irmãos, a discussão em torno da jornada de trabalho é simplesmente para trazer à tona um assunto que é o anseio do nosso coração: o descansar. O descansar, o tranquilizar, o não fazer nada, não é isso? Descansar, de acordo com o dicionário, é ato ou efeito de descansar, repouso, folga. É isso que a grande maioria de nós busca hoje: descanso e folga. Talvez você trabalha pensando na folga que você quer ter. Você quer juntar dinheiro, acumular um certo tipo de patrimônio, acumular uma certa renda passiva todos os meses, para você, no final das contas, não fazer nada. Talvez esse é o anseio do seu coração. Talvez você está aqui cansado e o sonho seu é descansar, não fazer nada. Então, meus irmãos, é isso que esse texto vai nos ensinar hoje, sobre o descanso. Mas não é esse descanso que o mundo oferece. Não é esse descanso que talvez é o anseio do seu coração. Esse descanso de ter uma renda, onde você levanta a hora que quer, não faz nada. Não é desse descanso que a Bíblia ensina, não é desse descanso que esse texto vai falar para nós hoje. É um descanso que o mundo não oferece, é um descanso que você não encontra em lugar nenhum, é o descanso de Deus. É o descanso que só Deus pode oferecer, é o descanso que só Deus pode dar. E eu e você, nós queremos o descanso. É uma busca constante do meu coração e do seu descanso. Mas nós precisamos de reorganizar a nossa vida, reorientar as nossas prioridades, porque o verdadeiro descanso não é esse que você busca. De acumular uma riqueza, de passar um concurso, de ter uma renda, para que vai chegar um dia e o mais próximo possível de você não fazer nada. A Bíblia, meus irmãos, ela nem tem a ideia de aposentadoria. Mas eu e você, nós gostamos. Isso é fruto do pecado, mas não é o nosso assunto aqui hoje, né? Nosso assunto é esse descanso que Deus tem para oferecer para nós aqui. Um descanso que eu e você realmente precisamos, e nem eu, nem o mundo, nem dinheiro, nada pode proporcionar para nós. É o descanso de Deus, é o verdadeiro descanso, o descanso da alma, o descanso da segurança, o descanso da paz. É o descanso de saber que em meio a tudo que aconteça na minha vida e na sua, existe um Deus que governa, controla e fez todo o trabalho. Esse é o Evangelho. Um Deus que fez tudo e você não precisa de fazer nada. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estão aqui hoje, essa noite, e talvez você está aqui hoje porque você pensa que tem que fazer alguma coisa. Aí eu vim para o culto hoje para ganhar mais uns pontos com Deus, porque senão Deus me pune, senão Deus não me abençoa, senão Deus não faz aquilo que eu estou precisando, Ele não atende as minhas orações. Eu quero dizer para você que você pensa assim, você não entendeu o Evangelho. Deus não relaciona comigo e com você baseado na troca. Não é você ora, dá o dízimo, vem, canta e Deus faz. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus, Ele trata a mim e você de acordo com a sua graça e sua misericórdia. Deus não nos trata com justiça, porque senão você estaria no inferno agora. Então, meus irmãos, esse descanso ao qual eu e você precisamos, o descanso de Deus, o descanso verdadeiro, o descanso profundo. O capítulo 3 e o capítulo 4, ele fala da mesma coisa, né? O autor de Hebreus, ele apontou e ele aponta de novo o exemplo negativo dos israelitas que não puderam entrar no descanso de Deus. Existe um povo na história que Deus explicou do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui essa noite. Apontou, disse, explicou. E esse povo rejeitou
o próprio Deus, rejeitou o descanso de Deus, rejeitou o próprio Deus, meus irmãos. Por isso que ler o Antigo Testamento, nós temos que olhar com as lentes de um Deus que exorta, que consola. As histórias do Antigo Testamento são histórias repletas de exemplos para nós, daquilo que nós devemos e não devemos fazer. E os israelitas, perante o período de 40 anos do deserto, são um retrato daquilo que eu e você não devemos imitar, não devemos fazer. Os israelitas, todo aquele povo que saiu do Egito, daquela escravidão de 400 anos, eles foram impedidos pelo próprio Deus. Lembre disso, foi Deus quem impediu deles entrarem. Talvez muitos de nós tenham uma ideia de Deus, que não é o Deus da Bíblia. Deus é amoroso, Deus ele é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus ele nos dá chances e mais chances e mais chances e mais chances. Mas Deus também é quem aplica juízo, meu irmão. Deus é quem pune, Deus é quem castiga. E se Deus tem te castigado, agradeça, porque a Bíblia diz que Ele castiga os seus filhos. Se você tem vivido como se Deus não existisse, nada acontece na sua vida, acenda uma lâmpada. Talvez você é indiferente para Deus, você não é filho, você só é mais um que tenta viver com as suas próprias forças, com seus próprios métodos. E esse povo aqui, ele começa a dizer no capítulo 3, eles foram impedidos de entrar no descanso de Deus. E a boa notícia é que esse descanso, que lá atrás foi anunciado, ainda está aberto. É possível hoje, meus irmãos, entrarmos nesse descanso. No capítulo 3 e agora também no capítulo 4, o autor, ele usa como pano de fundo o Salmo 95. Você pode observar no capítulo 3 e no capítulo 4, ele repete algumas vezes a palavra hoje, hoje. Então, o versículo chave aqui desses dois capítulos está lá no verso 8 do capítulo 3 e no verso 7 do capítulo 4. Hoje, não é amanhã, não é ontem, é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como foi naqueles dias. Não endureça, não resista. Hoje, meus irmãos, é a palavra que o autor lembrou à igreja do primeiro século. Anos e anos depois, ele olha para aquela comunidade do primeiro século e vai dizer: hoje vocês estão mais uma vez ouvindo a palavra de Deus, não endureça o coração de vocês. Hoje, quando vocês ouvirem o chamado de Deus ao arrependimento, se renda a Ele, porque as portas da graça, meus irmãos, ainda estão abertas. A possibilidade do descanso de Deus ainda é real, é uma realidade para os nossos dias. Esse descanso que tanto eu quanto todo mundo quer é uma realidade, está disponível para aqueles que em fé se voltam para as palavras de Deus em confiança e entrega. É hoje, não é amanhã. Se você está ouvindo esse alerta mais uma vez, dobre os seus joelhos e agradeça, porque a misericórdia de Deus te alcançou mais uma vez. Hoje você ganha mais uma oportunidade de se reconciliar, mais uma oportunidade de se voltar para Deus, de se arrepender da sua velha, que na verdade não é velha, né? Porque você nunca abandonou, dessa sua nova vida em si mesmo, nos seus meios, nos seus jeitos. A Bíblia vai dizer: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Olha, ai daqueles que pensam que é assim que faz e pronto, que renunciam à sabedoria de Deus. Ai daqueles, o fim não é bom. Mas o autor aqui, meus irmãos, ele vai trazer para nós alguns alertas para que eu e você possamos nos atentar para hoje. Lembra disso, é hoje, a oportunidade é hoje, a porta da graça está aberta hoje, o descanso ainda é uma realidade. Para hoje, aquele povo do deserto recebeu tantos alertas. Imagina Deus 40 anos falando,
ensinando, mostrando, exercendo misericórdia e repetindo, e falando, e falando, e falando. 40 anos. Mas aquele povo não entrou no deserto, ou no descanso, né? Pereceu no deserto. Então olha o verso 1, ele começa assim, ó: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O pastor que escreve essa carta aos Hebreus aqui, meus irmãos, ele chama a atenção para o temor. Temam, tenham temor. Você já é crente, você sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia deixa claro para mim e para você que temer a esse Deus é o primeiro passo na direção da estrada da sabedoria de Deus. Temamos, olha o alerta, temamos. No livro que eu estava lendo, meus irmãos, ele traz para nós uma definição básica do temor de Deus. Ele vai dizer que temor a Deus é adoração reverente. É um termo básico, uma definição simples. Adoração reverente. Termo básico para temer a Deus. O problema que ele vai dizer para nós é que essa palavra adorar, com o passar dos anos, ela foi perdendo a identidade, ela foi perdendo a força, ela foi perdendo o impacto dela. A ponto de eu e você dizermos: nós adoramos sorvete, eu adoro filme, eu adoro carne com batata, eu adoro coca gelada, eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro viajar, eu adoro tantas coisas supérfluas. Então, isso mostra que a palavra perdeu a ênfase para nós, e aí com isso nós vamos nos distanciando daquilo que Deus requer de nós. Mas o Jerry Bridges, um autor que escreveu um livro, aquele Pecados Intocáveis, maravilhoso aquele livro, ele vai trazer para nós uma definição mais adequada de temor. Ele vai dizer assim, ó: temor é uma emoção em que o pavor, veneração e espanto são verdadeiramente misturados. Olha, pavor, veneração, espanto é uma coisa só, misturado. Meus irmãos, eu e você precisamos de conhecer a Deus. É por isso que você não teme a Deus. Por exemplo, nós aqui conhecemos o Mike Tyson. Eu e você não chamaríamos o Mike Tyson para porrada, porque nós conhecemos o Mike Tyson. Nós sabemos a força da porrada dele. Então, por conhecer, nós tememos. Agora, porque muitos de nós não conhecemos a Deus, você não teme a Deus. E você trata Deus como se fosse seu colega. Você trata a Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Você vive como se Deus fosse um coleguinha nosso. Ou então como se Deus fosse a nossa mãe ou nosso pai. Que a gente erra e erra de novo e Ele está lá para nos servir. E não nos repreende. Esse não é Deus, meus irmãos. Êxodo 20, eu estava lendo isso, até quando o Valdeir estava expondo o Êxodo, os 10 mandamentos. Olha o que Êxodo 20 vai dizer para nós a respeito do temor de Deus. Êxodo 20, se tiver na tela pode colocar aí. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Lembra que é Êxodo 20, ele está trazendo a lei tem a imagem do Monte Sinai, aquela imagem do monte tremendo, pegando fogo, e eles entram em pânico, em pavor, e eles falam para Moisés: Moisés, nós vamos ficar aqui embaixo, você vai lá conversar com Deus, você nos representa. Então olha o que Deus está dizendo aqui, ó: vocês têm que temer, me conheçam o meu poder, conheçam quem sou eu, para que vocês não pequem. Olha, tem um porquê, meus irmãos.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando eu e você conhecemos a esse Deus, nós o amamos e vivemos para a glória dele. O desejo do nosso coração está regulado com o desejo do coração dele, e nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para ele, porque nós o conhecemos. Nós sabemos quem ele é, nós sabemos de onde ele nos tirou e para onde ele está nos levando. Foi isso que ele disse para aquele povo: vocês eram escravos, eu tirei vocês da escravidão do Egito e estou levando vocês para uma terra de descanso. Mas esse povo endureceu o coração, não ouviu a voz de Deus e não entraram no descanso de Deus. Temamos. Meus irmãos, vocês precisam conhecer a Deus. Quem já viu aquele filme do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, no filme do Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ou no livro, tem uma cena que ilustra muito bem esse temor apropriado que eu e você devemos ter de Deus. É um temor bom, e eu e você precisamos cultivar isso. A Susana, junto com seus irmãos, ali na dinâmica, que eles entram em Nárnia, eles vão encontrar Aslan. Então ela pergunta para a senhora Castor: vou morrer de medo ao ser apresentada a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então completamente tolo. Mas ele não é tão perigoso assim? Perguntou a Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que ele é perigosíssimo, mas acontece que ele é bom. Ele é o rei. E todos nós lembramos da cena, quem não viu? Eles estão lá no acampamento, de repente sai da barraca o Aslan e toma conta um silêncio profundo, um temor, porque eles sabem quem Deus é. Meus irmãos, Deus é perigoso. Não brinquem de ser crentes, porque Deus não brinca de ser Deus. Deus é perigoso, mas Ele é bom. A porta da graça ainda está aberta. Ele ainda nos convida todos os dias. Hoje nos arrependamos, nos acertemos com Ele, descanse em fé, viva para Ele, não para você. A porta ainda está aberta. Devemos temer esse Deus, meus irmãos, porque Ele é rei, Ele é bom. Eu e você precisamos de temer para que não venha cair sobre nós o juízo que recaiu sobre o povo de Deus no deserto. Nós aqui estamos repetindo as mesmas coisas que o povo de Hebreus estavam repetindo, que o povo do deserto repetiu. Deus fala, eles ouvem, dão as costas e continuam nos seus pecados. E Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. Nós precisamos de temer, meus irmãos. Esse Deus que é amoroso, benigno, bondoso, misericordioso, ainda é o justo juiz. Nós precisamos de temê-lo. Ele é bom, justo, amoroso. Ele é Deus. Precisamos de temer. E ele continua no verso 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O autor aqui, meus irmãos, ele continua, e se observa no verso 2, e no verso 3, ele faz um paralelo, um contraponto entre eles e o povo do deserto. Eles rejeitaram, eles não ouviram, mas nós respondemos de forma positiva. E ele vai dizendo assim, ó, do mesmo jeito que o evangelho foi pregado lá atrás. Porque, meus irmãos, pensa bem se você não pensou sobre isso. A nossa diferença para ao povo de antigamente é só a direção que nós olhamos. Eles lá atrás olhavam para frente,
no Filho que viria salvar e redimir o povo. Nós olhamos para trás, no Cristo que já veio e já redimiu e salvou o povo. Mas o evangelho sempre foi o mesmo: vai vir alguém que pisará a cabeça da serpente, um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício suficiente. Então, todos os dias no templo, meus irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo levavam os animais, aquele cheiro de sangue, aquela morte no templo todos os dias, era para lembrar para eles a malignidade do pecado, e que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria vir e cessaria o sacrifício, porque ele era o sacrifício perfeito. E dia após dia, anos após anos, eles repetiam e repetiam, porque o sangue de animais não expia pecados. Então aquele ato de levar o animal para o templo, matar, era um ato de fé naquele que viria. Mas nós não, nós olhamos para trás naquele que veio. Então nós cremos que na cruz de Cristo, o sangue de Cristo derramado a favor do seu povo, ele redime, ele paga, ele resolve o problema do pecado. Então aqueles também ouviram. No primeiro século, esse povo ao qual recebeu essa carta também ouviram. Hoje você está aqui, também está ouvindo o evangelho das boas novas. Mas eles lá atrás rejeitaram, meus irmãos. Mas nós aqui recebemos, assim espero. É isso que ele está dizendo. Eles rejeitaram, mas nós recebemos. Lá no deserto eles rejeitaram a voz de Deus, por isso veio a incredulidade. Por causa da incredulidade, meus irmãos, eles deixaram de usufruir da promessa do descanso. Havia um descanso tipológico, havia um descanso que era uma sombra do verdadeiro descanso, que era a Canaã. Eles não entram na terra, porque foram desobedientes, porque se rebelaram contra Deus. Deus avisou, Deus mostrou pacientemente, repetiu e repetiu. E para fechar a conta, Deus ainda manda Moisés escrever Deuteronômio. E Deuteronômio ele resolve todo esse problema, ele repete tudo. Mas aquele povo não entrou. Incredulidade. Deus falou, eles viram e o coração permaneceu duro. O coração permaneceu rejeitando a palavra de Deus. E ele vai dizer e repete: as boas novas do evangelho hoje, elas precisam ser acompanhadas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, meus irmãos, não é pensamento positivo. Fé não é você pensar naquilo que você quer. Isso não é fé. Fé tem nome. Jesus é uma pessoa. Ter fé é crer em Cristo Jesus, na obra de Jesus, no sangue de Jesus. Pensamento positivo não resolve problema, não. Isso é teoria de filme ou de outras coisas. Você precisa de responder a palavra de Deus com fé, olhar para Jesus e se identificar com Ele. Jesus, eu não tenho nada, o Senhor é tudo. Eu sou pobre de espírito, eu preciso do Senhor, eu não me salvo. E você renuncia o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua independência e descansa na obra do Cristo. Por isso que o evangelho é simples, mas ele é chocante, porque é a história de um Deus que fez tudo e você não precisa de fazer nada. Você só precisa crer. Só crer. É só crer, meus irmãos, mais nada. Mas nós, ele vai dizer, já que cremos, entramos no descanso. Por quê? O descanso, ele por mais que seja uma realidade futura de maneira completa, no já da nossa conversão e no ainda não da nossa glorificação, eu e você podemos usufruir dos descansos de Deus. Lembra, o contexto aqui é a geração do Êxodo. Eles estão saindo da escravidão, eles estão saindo de 400 anos de massacre, e eles estão mirando agora um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Eles estão mirando Canaã. Aqui, meus irmãos, é um tipo de descanso que o texto aponta
para Cristo, que é o verdadeiro descanso. É um tipo, é uma sombra. Os judeus ali, os israelitas, eles esperavam usufruir de uma terra e um tempo de segurança, um tempo de paz, 400 anos de escravidão, 40 anos de deserto, temos que possuir essa terra, temos que matar o pessoal que está lá, nós temos que guerrear. É cansativo, é tenebroso, mas é um descanso. Eles queriam paz. E esse descanso ainda é uma possibilidade. Hoje, se você crê, você ainda pode usufruir já dessa realidade espiritual, mesmo que não completamente. Jesus vai dizer, no mundo você ainda terá aflição. O descanso que nós podemos usufruir hoje é o mesmo que eles podiam desfrutar lá, meus irmãos. Paz, segurança, esperança. Esperança num descanso futuro e pleno no céu. As pessoas às vezes acham que a sua vida vai melhorar se você vier para Cristo. As pessoas acham que a sua vida vai melhorar porque Deus é bom, então Ele vai fazer todos os seus e atender todos os seus desejos, mas não é assim. No mundo você ainda vai ter aflição. Essa realidade espiritual de um Deus que já conquistou tudo para mim e para você é verdadeira, mas no tempo e no espaço Ele ainda cumpre os seus propósitos, desígnios determinados antes da fundação do mundo. Deus nos está conformando à imagem de Cristo Jesus. Então no verso 3, observe, ele vai dizer, assim jurei na minha ira, lá embaixo, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Verso 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor aqui, meus irmãos, ele volta lá em Gênesis, onde ele vai citar o 7º dia da criação. Deus, após de criar todas as coisas, 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, no 7º dia, Deus descansa. Mas a ideia do descanso de Deus não é um descanso de alguém que está fadigado e se recuperando para reestabelecer as energias. A ideia do descanso de Deus ali é de alguém que completou a obra. Não precisa de fazer mais nada. Deus completou toda a obra, todo o plano já está traçado. Não resta mais nada para fazer. Não é a ideia de um Deus que está ocioso, com as pernas para cima. Lembra? O próprio Jesus vai dizer, eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. Deus, Ele acabou tudo quando Ele terminou a criação. Mas embora tudo esteja acabado, meus irmãos, desde a fundação do mundo, Deus ainda governa os seus desígnios e decretos eternos no tempo e no espaço até a consumação do mundo. Não foi isso que ele vai dizer, o autor de Hebreus? Que Jesus, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder? Deus ainda trabalha, Deus está ativo, Ele está executando o plano perfeito e pronto que Ele já traçou desde a eternidade. Então ele cita o descanso aqui da criação, ele volta lá em Gênesis. Então ele retrata agora o descanso de Canaã. Então ele vai falar do descanso
de Deus na criação, agora ele repete o descanso, que é a Canaã do povo que estava prometido para a geração do deserto, que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque eles não responderam com fé a palavra de Deus. Então esse descanso de Canaã aqui são os descansos das jornadas, das terríveis jornadas de guerra, de não ter terra, de não ter lugar. Então, ao citar esse descanso aqui, o autor aponta para nós, os ouvintes, que Jesus, aí vamos recapitular desde o capítulo 1, Jesus ele é superior aos anjos, Jesus ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, e aqui, com essa citação aqui, ele também é superior a Josué. Lembra, o povo aqui é judeu, eles estavam querendo abandonar a Cristo por causa da perseguição. E ele está querendo dizer, Cristo é a melhor opção que vocês têm. Abandonar a Cristo é abandonar a única opção de salvação. Então Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor que Moisés, Cristo é melhor do que Arão, e Cristo é melhor, maior, superior a Josué. Josué não conseguiu dar descanso. Se você ler Josué lá no capítulo 13, ele não conseguiu dominar toda a terra, ele não conseguiu dominar todo o território. Então a promessa apontava para um descanso que não era esse descanso da terra. Então aqui no verso 7, ele repete, igual ele fez no capítulo 3, o Salmo 95. Olha o verso 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí ele vai explicar ao verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O descanso prometido ainda é uma realidade. O descanso não é Canaã. Canaã é só uma sombra. Canaã, ela só aponta para o verdadeiro descanso. Aí no verso 9 ele vai dizer assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Se o descanso de Deus, meus irmãos, fosse Canaã, Davi, ele não, anos depois, ele não falaria desse descanso que haveria de vir quando ele cita lá no Salmo 95. Há um descanso, e o descanso aqui é o céu, é a Canaã celestial. Um comentarista, ele vai dizer assim, a questão não é reiterar a falha da incredulidade dos israelitas, mas trazer à luz a realidade do descanso que foi providenciado e permanece como um oferecimento para esse dia. O descanso ainda é uma possibilidade. O autor aqui, ele não está querendo pisar nos israelitas que o povo foi desobediente. Não. Ele está querendo dar ênfase que ainda há o descanso. Esse descanso ao qual foi prometido ainda é uma possibilidade. Você pode entrar. Então essa, meus irmãos, é uma repetição pedagógica que o autor bíblico usa para mostrar mais uma vez que as portas da graça ainda estão abertas. O céu, o descanso prometido de Deus ainda é uma realidade para todos que com fé ouvem a sua voz. No verso 9, essa palavra aí que ele usa para repouso ou descanso, a palavra usada é sabatismos, que é a palavra nossa para sábado. Traz a ideia para nós que não é um dia isolado, mas uma vida de sábado, uma vida de descanso, uma vida de esperança. E hoje eu e você, nós podemos entrar no descanso de Deus. Há uma realidade. Um comentarista que eu estava lendo sobre entrar no descanso de Deus, ele vai dizer assim, entrar no descanso de Deus, do eterno Deus, portanto, significa entrar num relacionamento salvífico com tal Deus. Quando Deus se torna nosso Salvador, nós nos tornamos parte desse reino sob o seu governo total e soberano sobre nós e por nós. Sua obra em nossas vidas está estabelecida, mesmo quando o autor de Hebreus diz da obra de Deus na criação.
Isso significa que se você tem depositado a sua fé na salvação de Deus, se você tem confiado em seu evangelho de Jesus Cristo, você agora pode descansar. Lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra, no verso 10 ele vai dizer assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Lembra, quando você crê em Deus como seu único e suficiente Salvador, quando você crê que Jesus morreu por você, pagou o preço do pecado por você, e você descansa em fé nele, o que você faz agora? Descansa. A salvação é sua, você não precisa de fazer mais nada. É isso que a religião exige. A religião ou qualquer outra religião vai dizer assim, faça isso e Deus te dá isso. O evangelho não. O evangelho é de um Deus que fez e você crê e você é. Por causa daquilo que você é, você responde de maneira amorosa. O evangelho exige fé e arrependimento e produz obediência. Então, se você faz ou não faz aquilo para receber algo de Deus ou por medo de Deus, isso não é Bíblia, isso não é evangelho, isso é obras, é relacionamento com Deus de troca, barganha. Eu faço e Deus faz. Esse não é o Deus da Bíblia. Por isso que quando você olha para Cristo Jesus e você entende quem você era, um pecador, impenitente, mau, e Cristo morreu na cruz para te salvar, e você se identifica com Cristo, sabendo que era você que tinha que estar morrendo, e você descansa na obra de Cristo, no sangue de Cristo, na vida de Cristo, você é salvo. E agora o que você faz? Nada. E o Espírito Santo agora habita dentro de você, e ele só exigiu de você fé e arrependimento, e ele vai produzir boas obras. Então você vir à igreja não é uma obrigação, é o desejo de agradar a Deus por aquilo que Deus fez por você. Você dizimar não é um peso para que Deus repreenda o devorador na sua vida, é uma alegria por Deus me sustentar todos os meses, porque o sustento quem dá é Deus. Então é uma resposta alegre, voluntária, quando eu dou o meu tempo, quando eu dou meu dinheiro, quando eu dou meus dons. Não é troca, isso não é evangelho. Se você trabalha ou vive assim ainda nessa dinâmica com Deus, você precisa de rever o seu cristianismo. Não é assim que Deus trabalha. Por isso que do mesmo jeito que Deus descansou, porque a obra está completa, você descansa das suas. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por isso que nós estudamos aqui, nós maravilhamos na perseverança dos santos, porque Deus é quem faz. Deus governa, Deus é quem cuida. Deus faz todas as coisas. Então hoje eu e você podemos já desfrutar desse descanso, porque esse descanso é uma realidade. Não de forma completa, não de forma plena, mas ele é uma realidade. Esse sábado a qual o autor se refere aqui, ele pode ser experimentado hoje. Outro autor, ele vai dizer assim, para o crente, sábado não é meramente um dia de descanso no sentido de cessação do trabalho. Antes, é um descanso espiritual, uma cessação de pecar. Portanto, o dia do descanso é um emblema do descanso eterno. Eu e você já podemos usufruir esse descanso aqui, meus irmãos. Porque nós temos um Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos tirou da escravidão do pecado, do poder do pecado. Eu e você agora podemos dizer não ao pecado. E nós podemos, mesmo que de maneira distante, vivermos resquícios da eternidade aqui hoje. Lembra, nós somos embaixadores desse reino. Por isso que eu e você somos sal e somos luz. Por que eu e você não evangelizamos ninguém? Porque nós não temos moral para fazer isso. Por que as pessoas ímpias que vivem perto de nós não se convertem? Porque a nossa conduta é podre. As últimas pessoas que vão converter são as da sua família.
E é por causa de você. Você faz um desfavor para o reino de Deus. Porque você não entendeu. Você não entendeu que o chamado do descanso já é para hoje. E você comunica esse reino hoje, sendo sal, sendo luz, vivendo o verdadeiro evangelho. Então no casamento, no trabalho, aonde Deus te colocar, a sua resposta não é de barganha, é uma resposta amorosa daquilo que Deus fez em você. Te salvou, te tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, meu irmão, se o que Deus fez por você não é suficiente para você levantar cedo, domingo e vir para o culto, nada mais é. Se o que Cristo fez por você, de onde Cristo te tirou, não é suficiente para quando você receber o salário e devolver de maneira alegre o sustento para o próprio reino, nada mais é suficiente. Se o que Cristo fez por você não é suficiente para você colocar na sua agenda um tempo para se envolver na igreja, se envolver no ministério e trabalhar para o Senhor, nada mais resolve. Lembra, não é uma troca, eu faço para receber, não, porque eu recebi o que Cristo me deu voluntariamente pela sua graça, eu agora respondo de maneira alegre. Não é um peso eu dar meu tempo, não é um peso eu dar meus dons, não é um peso eu dar meu dinheiro, é alegria, porque o que Cristo fez por mim é incomparavelmente maior e melhor. Aí você não vive num relacionamento de troca com Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, não esse é o relacionamento que Ele nos chama. Esses irmãos aqui estavam cogitando abandonar a Jesus por causa das provações que eles estavam sofrendo. Esse negócio de servir a Jesus não está com nada. Nós estamos só tomando chicotada, gente perseguindo, nós perdemos bens, nós perdemos a cidade, tivemos que mudar, vamos para outro lugar. Esse negócio de Jesus não compensa. Depois que eu aceitei Jesus, aí alguns amigos meus não me chamam mais para churrasco, ninguém quer compartilhar a vida mais comigo, esse negócio só me trouxe prejuízo. É isso que eles estavam cogitando, talvez é isso que você está cogitando no seu coração. Mas Deus diz assim, ó, hoje você pode já entrar nesse descanso. Hoje você já pode descansar das suas obras, você só precisa de responder o evangelho com fé. Deus já fez tudo o que precisava. Você só precisa de crer. Crer somente. Você já pode desfrutar da esperança da vida eterna. Por isso que é uma realidade esse descanso. Você não sabe o dia que você vai morrer, nem eu sei. Mas se você morrer amanhã, você está tranquilo e em paz para entrar no descanso de Deus? Ou não? É por isso que os crentes verdadeiros, eles podem descansar, porque a morte para nós é só uma carona. A morte para nós é só uma coisa que vai nos levar para a nossa casa. Nós não temos problema com a morte. Você precisa de refletir sobre essas coisas. Você ainda vai sofrer, provações ainda vão continuar nesse mundo. É a realidade do mundo caído. É por isso que aquele que fez tudo diz assim, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu fiz tudo, você não precisa de fazer nada, só creia. Só creia. E aí o texto continua. E aí ele dá uma ênfase aqui. Ele vai dizer no verso 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Meus irmãos, o autor aqui ele não está brincando com seus ouvintes aqui. Os imperativos deles aqui são fortes. Temamos, tenham fé, obedeça. Agora ele vai chamar o povo para um esforço. Esforce. No capítulo 12 ele vai dizer assim, ó, na luta contra o pecado vocês não se esforçaram a ponto de sangrar. Você já parou para pensar nisso? A exortação? Você não lutou contra o pecado ainda não, você já sangrou na luta contra o pecado? Então você não se esforçou como deveria se esforçar. Porque esse povo aqui, meus irmãos, da carta aos Hebreus, eles sangraram, muitos perderam a vida resistindo à incredulidade, resistindo ao impulso de abandonar a Cristo por causa da perseguição. A minha vida e a sua é boa. Nós vamos embora para casa, jantinha, Coca-Cola gelada, ar-condicionado, nossa vida é boa. E isso tudo é porque Deus é bom.
Deus é bom. Então ele vai dizer assim: esforcem. E lembra, a salvação, meus irmãos, é por pura graça de Deus. Deus é quem salva, Deus é quem faz. Você não faz nada, você só responde com fé. A salvação, ela é o descanso de Deus. E é a obra única e exclusiva dele. E nós entramos nesse descanso quando, com fé, nós respondemos a mensagem de Cristo no Evangelho. Mas o esforço que o autor exorta aqui, meus irmãos, é um esforço, e a palavra traz a ideia de diligência, andar em alerta total. Lembra, Paulo lá em Filipenses vai dizer assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É a ideia da santificação diária. Esforcem, mate os seus desejos pecaminosos todos os dias. Olhe para Cristo, creia em Cristo, obedeça a Cristo. Esse é o esforço que nós devemos fazer todos os dias, meus irmãos. Cristo irá nos carregar, mas eu e você, na dinâmica da santificação, nós participamos e estamos envolvidos 100%. Eu e você precisamos ser diligentes. Quantos de nós aqui somos negligentes com o cristianismo? Lembra no capítulo 3? Qual que era a cura para a incredulidade? A igreja: exortem-se uns aos outros. Mas aí o que você faz? Você se cerca de ímpios. Os seus amigos próximos, quem tem liberdade de falar com você, de chamar sua atenção, são ímpios. Você faz questão de não se envolver com crentes verdadeiros, você faz questão de não se envolver com crentes genuínos, que te chamam ao arrependimento, que te chamam ao conselho bíblico, porque você não quer. Você faz tudo na sua vida, se esforça para não se envolver. Você não se envolve com tempo, você não se envolve com dinheiro, você não se envolve com dons, você não se envolve com nada. Esse é o seu esforço, e a Bíblia está dizendo assim, se esforce diligentemente na santificação, obedecendo a palavra, porque Cristo fez tudo. Aquela lei que nos condenava agora, ela mostra a vontade de Deus. A lei que apontava o nosso pecado, a nossa incapacidade agora, ela mostra o coração de Deus. A Bíblia, a palavra, ela mostra o coração de Deus para nós, como que Deus se agrada. Então eu vou fazer, não porque isso seja um peso, mas porque é assim que Deus quer. Eu quero agradar o Deus que me salvou, que me tirou do império das trevas, que me livrou do pecado, da condenação do inferno. Santificação, esforço. Meu irmão, é orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, é não perder culto. Mas não, está todo mundo achando que está tudo bem, obrigado. E talvez não esteja. Lembra, o próprio autor de Hebreus vai dizer assim, vocês precisam de se apegar de maneira tal para que vocês não percebam que talvez vocês estejam longe do porto seguro que é Cristo Jesus. E quando vem as provações, as adversidades da vida, você perceba que você está sem âncora, você está só. Olhe para Jesus. Esforço. Às vezes eu e você temos que fazer até doer no sangue. E aí ele continua no verso 12 e 13, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Israel, eles se tornaram o exemplo para nós, porque não deram ouvidos, meus irmãos, à palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que tem condições de apontar para nós o engano do pecado. Por isso que agora ele finaliza assim, a palavra de Deus. Então ele falou de temor, ele falou de fé, ele falou de esforço. Agora ele traz para fechar a palavra de Deus. Tudo que ele disse aqui foi porque um povo não escutou a palavra de Deus. É o que você está escutando aqui hoje, é o que você está lendo hoje.
É a palavra de Deus, meus irmãos, que é útil para a correção, para o ensino, para a educação, para que eu e você nos tornemos cada vez mais capazes, para que eu e você cada vez mais aptos para toda boa obra. Essa palavra aqui, ela é viva, porque é o próprio Deus falando, é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Quando você lê ela, o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração, que o Espírito Santo é Deus, ela é viva. Um comentarista, ele vai dizer assim, ela não é um livro morto, mas muito vivo. Ela não lhe deixa inoperante, porque é ativa e poderosa. Cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada. Atinge onde mais nada consegue atingir. Separa até aquilo que é inseparável. A palavra mostra como realmente somos em nosso interior mais profundo. Trata de nossos pensamentos e até mesmo de nossas intenções. Sim, é por sua palavra que Deus trata as pessoas. Tudo que somos é para Ele um livro aberto. Nada fica escondido do seu olhar e por sua palavra. Deus nos revela aquilo que vê. Deus é o único com quem temos de lidar. E por sua palavra Ele nos faz reconhecer o quanto nos lê completamente. Por sua palavra, somos levados a ver aquilo que Deus tem visto o tempo todo. A palavra de Deus, meus irmãos, é o coração de Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra dele, que é viva, que ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. É a Bíblia, é Deus falando. Deus continua falando hoje através da Bíblia. Ela discerne. É Bíblia. Eu estava numa igreja agora e teve um problema na igreja que eu estava lá. Porque alguém brigou com alguém porque estão ensinando a Bíblia na escola dominical. É difícil de acreditar, mas é verdade. Porque você ensina a Bíblia e você arruma um problema dentro de casa. Porque os filhos começam a questionar os pais. Arrumaram um problema, reunião de conselho. Para de ensinar a Bíblia dentro de uma igreja. Isso é terrível. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não volta vazia. A palavra de Deus é a mesma que exorta, consola, salva e condena. Essa é a palavra de Deus, a qual eu e você precisamos amar, desejar. Como diz Davi no Salmo 19, a sua palavra para mim tem sabor do mel. Ela é mais doce que o mel, ela é mais desejável que o ouro. É assim que você vê a sua Bíblia? Você olha para a sua Bíblia e fala assim, isso é mais desejável que tudo que eu tenho. Se eu pudesse perder tudo, a única coisa que eu não poderia perder é a palavra de Deus. Você tem esse sentimento com relação à Bíblia? É porque talvez você não ama o Deus da palavra. Você precisa de amar a palavra, amar a leitura, amar a sua Bíblia. É a palavra de Deus. É a única vez que você vai ouvir Deus falando, é lendo a sua Bíblia. Nós precisamos de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer assim, a melhor maneira de purificar a igreja é pregando sistematicamente a palavra de Deus. Ninguém consegue ouvir por muitos dias a genuína palavra de Deus sem reagir. Uma de duas coisas acontecerá. Ou os pecadores deixam a igreja, ou se converte. É assim que funciona, meus irmãos. Não brinque de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. Você precisa de amar a palavra. E a sua resposta ou é fidelidade, ou é independência. Ou você converte ou vai embora. Não fique aqui enganando a você mesmo. Ou você leva o Evangelho a sério, ou você leva esse Cristo a sério, ame de todo o seu coração por aquilo que Ele fez por você, ou você vai embora. Você não precisa vir para a igreja. Vai viver sua vida, se debruce nos prazeres que o mundo oferece, enquanto você está novo, enquanto você tem força para se lambrecar desse pecado. Porque senão você nem aproveita o descanso de Deus, não entra no descanso de Deus,
e nem aproveitou o mundo, e você vai para o mesmo lugar daqueles que se lambuzaram do pecado, porque não ouviram a palavra de Deus. No verso 13 ele vai encerrar dizendo assim, ó, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, olha tanto que esse versículo é profundo. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Meu irmão, talvez você tenha um pecado tão perigoso de alguém descobrir, tão cabuloso, tão cabeludo, que você esconde ele a 7 chaves. E pode esconder. Mas a Bíblia diz que dele ninguém esconde nada. O seu pecado é tão claro para ele como a luz do meio-dia. Nada foge ao controle de Deus, nada foge à sabedoria de Deus, nada foge ao conhecimento de Deus, nada. O que você pensa aí agora, o que você pensou ontem, o que você pensa em fazer amanhã, tudo isso está escancarado na cara de Deus. E é a esse Deus que eu e você devemos prestar conta. Você pode produzir uma falsa piedade. Você pode se parecer um crente piedoso, meu irmão. Você pode. Você consegue nos enganar, mas você não consegue enganar o Senhor. É por isso que o próprio Jesus vai dizer assim, ó, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, eu profetizei, eu preguei. Muitos me dirão, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu orei, por um morto ele levantou. O cara que estava com câncer terminal, eu orei e ele foi curado. E Jesus, que conhece tudo e todos, vai dizer, eu não te conheço. Meu irmão, isso é terrível. É por isso que você precisa de crer. É por isso que você precisa de fé. Olhar para esse Cristo que salva, que conhece todas as coisas, que é um Deus amoroso, que mais uma vez diz hoje, as portas da graça estão abertas. E você pode responder em fé, arrependimento, e desfrutar já desse descanso. Esse descanso, ele é uma realidade. Olhe para Jesus. O único descanso que você precisa, só Jesus pode dar. Nós vivemos num mundo quebrado. Nada do que você busca preencher nesse mundo pode e tem poder para preencher o buraco do seu coração. Somente Cristo Jesus. Somente aqueles que depositam a sua fé, e eles já podem desfrutar desse descanso, porque hoje o mundo pode ser destruído por caos de guerra, fome, colapso econômico, mas nós que cremos, descansamos no Deus que governa tudo e todos. Isso é descanso, isso é paz. Nós vamos dormir aqui hoje, sabendo que Deus não dorme, que a obra já foi finalizada desde a fundação do mundo. Por isso que nós não precisamos de ficar com barganha com Deus. Ele já fez tudo. E do mesmo jeito que Ele descansa, nós descansamos, aguardando a consumação de todas as coisas, para entrar no verdadeiro descanso, onde de fato eu e você viveremos num mundo onde não há choro, onde não há dor, onde não há tristeza. Você já parou para imaginar? Esse dia vai chegar. Isso é a realidade, mas só para aqueles que descansam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, meus irmãos, hoje, não endureça seu coração, se renda a Jesus, se acerte com Jesus, fala, Senhor, me salva, eu sou impotente, eu quero andar independente, mas eu me arrependo, me salva. Não endureça seu coração, a porta do descanso ainda está aberta. Amém?